A gente vai continuar falando de economia porque um dos destaques dessa pauta em 2023 foi o erro nas previsões dos economistas. Eles erraram em vários indicadores, sendo que a previsão para o PIB de 2023 foi, de longe, a mais equivocada. A surpresa acabou vindo do agronegócio, que cresceu mais de 20% no primeiro semestre do ano passado, uma surpresa que ninguém esperava. Vamos dar uma olhada aqui no telão, como foi a evolução das... Pera um pouquinho, isso aqui é sobre o cartão de crédito, gente, que começa a valer amanhã a nova regra, a gente daqui a pouco fala. Olha lá, estamos com a tela mostrando para vocês aí. Primeiro nós vamos olhar para as previsões de 2023. Lá em dezembro de 2022, ou seja, um ano antes, a previsão para o PIB era de um crescimento de 0,80. Essa previsão foi sendo reajustada e olha no que deu, quase 3% de crescimento. A mesma coisa para a inflação, uma previsão de acima de 5,30, foi para 4,46%, um processo de desinflação muito mais forte do que foi antecipado. A taxa Selic, havia uma expectativa que ela terminasse o ano acima de 12%, está terminando abaixo desse patamar. E para as contas públicas, aí aconteceu diferente. Esperava-se um resultado de um déficit de 1,20% do PIB, ele acabou sendo um pouco maior, de 1,40% do PIB. A balança comercial também foi outro destaque para os erros, e aí aqui uma expectativa de abaixo de 60 bilhões acabou dando mais de 81 bi. Esse desempenho está ligado ao desempenho do agronegócio, que cresceu, como eu disse, mais de 20% no primeiro semestre. Agora, em 2024, não deve se repetir, pelo contrário, há um risco, inclusive, do agronegócio ter um desempenho negativo em 2024. Vamos dar uma olhada agora como estão as previsões para este ano. Mas, de novo, nós vamos olhar lá para dezembro de 2022, qual era a expectativa para a economia, porque os economistas se antecipam 2, 3 anos para entender a evolução da economia como um todo. Então, lá em dezembro de 2022, a expectativa para o PIB igualzinho segue hoje. Aqui nós vamos ver uma estabilidade, pouca coisa mudou. O IPCA piorou a previsão, de 3,65 passou para 3,91, mostrando que há uma resistência, uma percepção de resistência maior do processo de desinflação nessa última milha, como a gente chama, nesse último ponto percentual que o IPCA precisa cair. A expectativa para a Selic, olha, dezembro de 2022 e agora se mantém no mesmo patamar, e o déficit, aqui é o contrário, a previsão era de uma conta negativa das contas públicas do governo federal em 1%, baixou, o governo federal não, o governo, o setor público como um todo, baixou para 0,80%. E a previsão para a balança comercial, com a expectativa de um setor de uma exportação líquida ainda muito forte, não só do agronegócio, mas também do setor de mineração, uma correção da expectativa de 53 bi para 71 bilhões de dólares neste caso aqui. Eu vou dividir agora a interpretação desses dados com o Daniel Rittner, que volta a conversar comigo. Daniel, nós passamos o ano inteiro chamando a atenção para essas correções das previsões, e um dos motivos, ou uma das explicações, é que talvez o Brasil esteja colhendo frutos de reformas que foram sendo feitas nos últimos anos, né? Outro dia um economista me disse, olha, o que acontece num ano não é fruto só do ano, é fruto de anos anteriores e que a gente vai colhendo para o bem ou para o mal. A surpresa do agronegócio foi realmente uma surpresa, mas ainda assim, talvez a economia brasileira tenha ganhado alguma musculatura aí nos últimos anos. Não foram poucas as reformas macro e microeconômicas nos últimos anos. A gente pode citar a Previdência, reforma trabalhista, reformas de marcos regulatórios, como saneamento básico, medidas importantes relativas ao mercado de capitais. Tudo isso, obviamente, soma e tende a gerar uma produtividade maior da economia, né, Thaís? Agora, 2023 terminou como o terceiro ano seguido em que o crescimento da economia efetivamente verificado foi superior, como você apontou, às projeções do início de cada ano. Agora, para a gente derrubar qualquer teoria conspiratória logo de cara, não é um erro só do mercado. O próprio Banco Central previa um crescimento menor para a economia brasileira em 2023 e, em menor medida,
também o Ministério da Fazenda, que é sempre responsável por alguma previsão mais otimista, para injetar um pouco de ânimo na audiência, no mercado todo. Agora, há outros fatores também que não podem ser completamente desconsiderados. Primeiro, no finzinho de 2022, aprovou-se uma PEC da transição com um orçamento bastante folgado para 2023. Isso injetou muito dinheiro na economia, dinheiro público, principalmente via programas sociais. Destaque obviamente necessário para o aumento do Bolsa Família, aumento em quantidade de pessoas que recebem o Bolsa Família e em valores pagos mensalmente. E, para complementar, a gente teve também não só uma super safra, como você destacou, mas um aumento também do preço das commodities. Petróleo, soja, minério de ferro, tudo isso encharcou a economia com mais dinheiro e isso se transforma em mais consumos ou em alguns investimentos maiores, mais localizados. Só destaque negativo é que a taxa de investimento da economia, que é o que se traduz em crescimento futuro, continuou caindo. Isso tomara que seja revertido em 2024, porque é o que dá à economia capacidade de crescimento para frente. Mas corrobora exatamente isso que você acabou de explicar. Foi muito dinheiro público para transferência de renda, que não é dinheiro que vai para investimento na construção do futuro. E só para fechar, Daniel, um outro erro importante foi da previsão para o desemprego, né? O mercado de trabalho no Brasil teve uma recuperação importante. A previsão era de um desemprego de 9%, 9 e pouco, está terminando o ano em 7,5%. Então, aqui tem talvez uma explicação da consequência das reformas. Meu caro, obrigada. Até já.